Oi, gente, meu nome é Gilberto e a nossa aula de hoje vai ser sobre estatística, que é uma área aí muito importante, que eu vou dar no início uma pequena introdução sobre ela, né, para a gente ver a importância, o que é estatística, para quem não sabe como é que funciona, e vamos estudar uma parte específica dela, que são as medidas de posição, que a gente vai ver posteriormente. Então, assim, relembrando, né, o que é estatística, dando essa pequena introdução, todas essas situações que a gente vê em jornais de coleta de dados, essas informações que falam, por exemplo, sobre coisas específicas da população brasileira, mas isso abrange bastante coisa, né? São várias situações, mas esse é um pequeno exemplo. Isso tudo tem relação direta com a estatística, tá, gente? Então ela é uma ciência aí que é responsável por tudo isso, pela obtenção, organização e análise de dados, né? Ela fornece elementos que contribuem para isso, para fazer toda essa organização, toda essa análise, para ir fornecer para a gente essas situações que a gente vê todo dia, que deixa a gente inteirado, sabendo sobre a sociedade, sobre o mundo e sobre coisas específicas que a gente está vendo aí todo dia. Um pequeno exemplo para a gente entender sobre estatística é que a gente fica meio sem entender, por exemplo, quando tem pesquisas eleitorais e pega uma pequena parte da população, que aparentemente é irrelevante, para avaliar o Brasil todo, como que o Brasil está pensando sobre as eleições, por exemplo. E em grande parte das vezes funciona muito, né? Dá super certo. A gente fica muito curioso em como que isso funciona, se é uma pequena parte. Mas a gente tem um exemplo bem prático, né? Que quando a gente entende isso, fica bem mais claro. Por exemplo, o sangue da gente, quando a gente vai fazer algum exame, a gente não tira o sangue todo, né? É algo que é impossível. Então a gente tira uma pequena amostra, mas que com ela a gente consegue ter aí uma grande gama de informações que é totalmente suficiente para a gente fazer o que tem que fazer. Ou seja, você não precisa pegar tudo. Uma pequena parte, usando os elementos corretos, os procedimentos corretos, né, a gente consegue avaliar essa parte que a gente está querendo, que a gente está estudando. Então a estatística é basicamente isso, né? Ela fornece esses elementos para toda essa organização e análise de dados. Então hoje a gente vai estudar uma parte dela que é as medidas de posição, que são a média, a moda e a mediana. A gente vai ver as definições e ver como é que funciona. Vamos entender quem são essas fórmulas que estão no slide, por exemplo, quem são essa distribuição de números, né? Porque tem alguns têm seta, outros estão com um quadradozinho no meio. Então, tudo isso a gente vai entender e ver como é que funciona na prática a média, a moda e a mediana, que são as medidas de posição. Então, a primeira delas é a média, e a gente vai ver primeiro a definição do que é média, né? A média é basicamente, se você tem um conjunto de dados, um conjunto de números, é você somar o, a quantidade dos números e dividir pela quantidade, né? Você soma os números, né? Você tem 2, 3 e 4 nesse exemplo. Você soma eles, 2, 3 e 4, e divide pela quantidade que é 4. Nesse caso, a gente achou 2,5 como resposta. E isso é a média aritmética, tá, gente? Só que a gente normalmente chama só de média, mas ela é a média aritmética. Não tem nada depois de aritmética. Eu estou ressaltando isso porque a gente tem outro tipo de média aritmética que a gente vai falar agora, tá? Mas frisando de novo, a média aritmética sozinha, sem mais nada, ela é a soma dos números que você tem dividido pela quantidade. A gente chama isso de média aritmética. A gente representa normalmente por x barra, mas isso, né, no vestibular, em alguma coisa, é só a critério de formalidade mesmo. Vocês podem representar da forma que vocês quiserem. Isso aqui é só a caráter de rigor mesmo. Então a gente tem também a média aritmética ponderada, que já é outro tipo de média, tá? Mas ela continua tendo a mesma proposta, a mesma ideia. Porém, a gente na média aritmética ponderada, a gente tem a situação dos pesos, que é uma parte que se diferencia da média aritmética, né? Que a priori ela não tem isso. Então, vamos ver um exemplo na prática para entender como é que funciona a média aritmética ponderada. Vamos lá para o exemplo. Em um colégio, um aluno é aprovado em uma matéria, caso a sua média anual seja maior ou igual a 7. A tabela abaixo apresenta as 4 notas de Leandro na disciplina de matemática. Ele foi aprovado, né? Então, essa primeira solução que eu propus é algo que a gente, a priori, quer fazer. Olha, eu aprendi média aritmética. O professor disse que é somar o conjunto dos números e dividir pela quantidade. Então, eu vou fazer isso. 10 mais 8 mais 6 mais 4 dividido por 4. Isso dá 28 sobre 4,
que é igual a 7. Será que está certo? Não está certo. Né? Esse x aqui está aqui para representar que isso está errado. Isso não funciona. Tá? Porque a gente tem os pesos aqui, que inclusive acontece em algumas escolas, universidades, que adotam pesos para algumas disciplinas, né? Muitas vezes em processo de admissões também. Então esse peso, ele já diferencia muito do processo simples da média aritmética, porque é como se esses números estivessem se repetindo de acordo com o peso. O 10, ok, uma vez, mas o 8 já tem 2, o 6 tem 3 e o 4 tem 4. Então a gente tem que fazer algumas situações. Se eu disse que é como se estivesse se repetindo, é como se eu estivesse somando esse número de vezes, que traduzindo é uma multiplicação. Então, basicamente, a média aritmética ponderada, você pega os valores e multiplica pelo peso. Então, eu teria aqui 10 vezes 1, mais 8 vezes 2, mais 6 vezes 3, aqui seriam mais, não é vezes, mais 4 vezes 4, sobre a soma desses pesos. Isso tudo daria 60 sobre 10, que é 6. Ou seja, ele foi aprovado? Não foi aprovado. Porque a nota tem que ser maior ou igual a 7 para ser aprovado. Né? Então, como não é, ele não vai ser aprovado. Então, a média aritmética ponderada é isso. Você multiplica pelos pesos, os valores que você tem, e divide pela soma desses pesos. Né? Tem a mesma proposta aí da média aritmética simples, porém a gente tem os pesos, no caso. Então, é basicamente isso sobre média. Né? Tanto a média aritmética quanto a média aritmética ponderada. A gente tem também, nas medidas de posições, uma medida bem conhecida que é a mediana. Né? Então vamos entender primeiro o que é a definição da mediana, o que seria ela, como que a gente calcula, tendo esses dados. Né? Então, a definição de mediana, se a quantidade for ímpar, como está ali no final, vai ser o termo central de uma lista ordenada. E a segunda definição é a média aritmética dos dois termos centrais se a quantidade for par. Professor, não entendi nada. Como é que funciona isso? Você tem uma lista de números, independente da ordem. Pode ter maior primeiro, menor depois. O que você tem que fazer primeiro? Organizar os números. Organizar em rol. Né? Você pode colocar aí do menor para o maior, por exemplo. Então você organiza numa lista ordenada e a gente faz algumas situações. Você conta, a minha quantidade é ímpar? Se a resposta for sim, a mediana é o termo central. Porque toda quantidade ímpar você consegue obter um termo central. Se não for ímpar a quantidade, for uma quantidade par, ele não vai ter termo central. Ele não vai ter um termo central, mas ele vai ter dois. Então você pega esses dois termos, quando a quantidade for par, e divide por 2. Mas o que é pegar dois números e dividir por 2? É calcular a média aritmética, que a gente estudou agorinha. Ou seja, repetindo, a mediana, se você tiver uma quantidade ímpar de valores, vai ser o número que está no meio. Se você tiver uma quantidade par, você calcula a média aritmética dos dois termos centrais. Então, isso é a mediana, basicamente. Tá? Então a gente vai pegar uma questão aqui bem atualizada, bem bacana, que é do Enem desse ano, né? Algo bem recente, do Enem 2021. Então vamos dar uma olhada nela e ver na prática como é que funciona isso. É a questão 152 do Enem 2021, né, de acordo com a cor da prova. E diz o seguinte: o quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos de 2000 a 2011. Então tem todos os anos aí e os terremotos. Um pesquisador acredita que a mediana representa bem o número anual típico de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual típico de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 ou seja, importa o ano para a gente? Não importa. O que importa é a questão dos terremotos, porque é isso que o pesquisador está falando, é isso que a questão quer. Então vamos lá, o que o professor disse que tem que fazer para resolver questões de mediana? Colocar em ordem, fazer uma lista ordenada que a gente conhece por rol. Então vamos colocar do menor para o maior. É só pegar os dados da tabela e colocar nessa ordem aí crescente. Então, como já tem aqui na solução, o primeiro passo é fazer essa lista ordenada. Então a gente vai ter números aí do 11 até o 24. Né? 11, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 16 e assim por diante. Até o 24 em ordem. Tá? Isso é muito importante. O segundo passo é ver, a minha quantidade é ímpar ou é par? Então lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho a quantidade par.
Então eu não tenho termo central, eu tenho dois termos centrais. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a média aritmética deles. Uma dica para achar o termo central é pegar a quantidade e dividir por 2, tá? Por exemplo, a minha quantidade é 12 nesse caso. Quanto é a metade de 2? É 6. Então vai ser sempre esse número e o próximo a ele, o da frente dele. Então será o sexto e o sétimo número. O sexto e o sétimo número nesse caso é o 15 e 16. Então a gente vai calcular a média aritmética deles. Então a média aritmética do 15 e 16 vai ser 15,5. Então essa é a resposta. No limpo e seco mesmo, é bem simples. Você tem a quantidade de par, a gente calcula a média aritmética desses números centrais. Então essa é a resposta aí, uma questão, né, interessante da mediana que caiu no Enem desse ano. Então, sobre mediana é isso. E a gente vai para a nossa última medida de posição, que é a moda, né, que realmente o nome sugere muito a definição dela. É o termo que mais aparece, né? Quando algo está na moda, né, não é algo que a gente está vendo, que está à tona aí, que está muita gente usando, algo que aparece muito, na matemática também, na estatística também. É o termo que mais aparece numa distribuição que você tiver. Exemplo, o primeiro exemplo. Eu tenho a distribuição aí, alguns números 2, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. Quem que se repete mais? Obviamente é o 4. Você coloca sem medo que a moda é 4. Por quê? Porque não tem perigo de ser outra coisa. O único termo que se repete mais vezes é o 4. Todos os outros se repetem uma vez e o 4 duas. Ou seja, a moda é 4. Você pode marcar com segurança, colocar sem segurança essa resposta. A moda é o termo que mais se repete, tá? Vamos lá, a segunda. 2, 4, 6, 6, 8, 10, 10 e 12. Aí vamos lá, a gente tem que ter atençãozinha aqui. Dois números se repetem a mesma quantidade de vezes, e mais vezes que o outro, né? Alguns se repetem uma e dois números se repetem duas, o 6 e o 10. Será que a gente faz igual a mediana e calcular a média aritmética? A gente não faz, tá? A gente chama isso de uma distribuição bimodal, que tem duas modas. Então a moda é 6 e 10, tranquilamente. Quem mais se repete? Não é o 6 e o 10? É a definição de moda, portanto a moda é 6 e 10. Agora vamos ver uns exemplos interessantes. O terceiro exemplo tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem que é a moda? Será que a moda é do 1 ao 6? Porque todos eles se repetem igualmente? Não. Porque quem é a definição de moda? A definição de moda é o número que mais se repete. Se todo mundo se repete igual, não tem esse número que se sobressai. Então não tem moda. Então essa distribuição do terceiro exemplo, é uma distribuição que não tem moda, né? Já a quarta, a gente está vendo um exemplo que é razoavelmente parecido com o segundo, e a gente já pode pensar, nossa, então, se tem duas modas, então esse daqui tem 4 modas. Pode ter 4 modas? Pode. Pode ter 5? Pode. Esse daqui é um exemplo que tem 4? Não. Por quê? Porque a definição de moda, né, vamos repetir de novo, é o termo que mais se repete. Apesar deles se repetirem duas vezes, todos se repetem duas vezes. Ou seja, não tem um que se sobressaia, não tem um que se repita mais vezes. Então, mesmo eles se repetindo mais de uma, todos se repetem igual. Então, não tem moda também essa distribuição. Então, a gente já deu os exemplos de moda que podem vir, né, para a gente ver se a gente erraria, né, coisas que a gente poderia errar, mas que após isso a gente fica bem tranquilo a definição de moda, tá? Então, sobre medidas de posição é isso, né? Ficou bem clara a questão da média, mediana e moda, e realmente é só realizar esses procedimentos e lembrar as definições direitinho, tá? Um abraço e muito obrigado pela atenção.